Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Vamos lá para mais uma live da Reorganização Miofacial, a RMF. Hoje essa live é muito especial. A gente vai receber uma convidada muito querida, uma convidada que faz parte aí da minha vida, a Carol Buzzi. Ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Então, deixa eu chamar a minha amiga querida GG para a gente começar. Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi, Oi, amiga! tudo bom? Tudo bem? Caiu, E você? caiu o celular. Caiu? Eu aprendi a acenar pro pessoal aqui na live, ó. Ah, Eu fico acenando para todo mundo. Acho o máximo. vamos achar Então vamos você. lá conversar. Vamos lá conversar. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos lá conversar, então. Eu chamo ela de boneca, né? Vamos lá conversar, mas hoje é profissional. Hoje é profissional. Deixa eu chamar Vamos lá, vamos ela. fazer sério. Vamos fazer sério, exatamente. Olha lá, tô chamando. Teu dia foi bom, amiga? Foi ótimo, nossa, rendeu hoje, muito. Ai, que bom. Foi, não foi. Vamos ver a nossa Ih, tá entrevistada de demorando um pouco. hoje. Oi! E, e Seja aí? bem-vinda! Obrigada. Fico nervosa. Fico nervosa que tem Ai, gente olhando atrás. Deus do livre. Essa é uma daquelas minhas filhas que até o raio-x é bonito, sabe, GG? Sei. Que tu olha até o raio-x da pessoa é linda, né? Que nem diz a Sofia, meu Deus, mamãe, não tem mais linda do que a Carol. Eu falei, não, amor, não tem. Seja Se bem-vinda, for para passar Carol. vergonha, vamos. Obrigada, gente. Bom estar com vocês. Eu Ai, vou que ficar aqui bom. só ouvindo, que a tua Ah, meu Deus, madrinha aí que pelo vai te amor de Deus, abra a entrevistar. boca também. Então, pessoal, o intuito de hoje, a gente vai conversar com a Carol, ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. E eu acho que é realmente, assim, eu até estava falando com ela uns minutinhos antes, é realmente mostrar que a Carol, ela fez uma das coisas que a gente preconiza dentro da RMF, né? Ela vai contar um pouquinho da vida profissional dela, mas ela pegou a RMF e trouxe para o cotidiano. Não desmereceu nada do que ela fazia, ela acrescentou. E essa é a nossa proposta, né, Gê? Sim. Então, a gente quer que vocês acrescentem a reorganização miofacial à RMF na vida clínica de vocês. Incluam, né, Lari? Incluam. Incluam isso, incluam, exatamente isso. Então, Carol, conta pra gente um pouquinho quem é você, quem é a Carol Buzzi, a doutora Carol Buzzi. Ai, meu Deus, que sério, né? Vamos lá, eu sou fisioterapeuta, obviamente. Me formei na UDESC. Na UDESC foi onde eu conheci a Lari, que já me adotou. Então, lá, lá me formei em 2015. Desde então, já da formação, já venho no caminho da terapia manual. Já me apaixonava, já gostava da terapia manual no começo da formação. E quando a Lari apresentou o programa de terapia manual, foi quando realmente eu entendi, eu quero trabalhar com isso. Né? Então, venho nesse processo de estudar mais a fundo as questões, as técnicas, os tratamentos com base na terapia manual. Então, fiz RPG na época, minha primeira formação maior, depois fiz a formação de osteopatia, que é gigante, são 5 anos. E no meio do caminho fui estudando outras coisas que pudessem acrescentar. Então, hoje eu digo, sim, trabalho com osteopatia, mas junto outras coisas também que vejo sentido, principalmente como técnicas, né? Porque no fim o raciocínio acaba sendo o da osteopatia, mas a gente sempre pode agregar alguma coisa porque a gente é fisioterapeuta, né? A gente não é só uma coisa. Sempre tem, né, um carro-chefe na vida da gente, né? Um trilho principal, assim, que Isso, norteia, uma né? linha, né? Mas sempre cabe coisas e eu tô louca para saber como é que você fez essa inclusão aí, como é que você colocou a RMF dentro da osteopatia.
Assim, como é que eu coloquei? Primeiro, já lá atrás, a Lari já comentou, já me mostrava muitas técnicas que se assemelham muito a como hoje está a RMF. Então, assim, eu já comecei a incluir coisas que ela me ensinou há 1000 anos atrás, 1000 anos, não era tanto, né? Uns 8, 9, 10 anos. É, que foi na época que ela começou a estudar mais a fundo de forma científica, né, as coisas. Então, eu já comecei a colocar dentro do consultório. Então, isso nunca deixou, nunca, entre aspas, não existiu dentro da minha vida profissional. E quando a Lari começou a realmente ver, ó, isso está funcionando desse jeito, vamos fazer. Eu comecei a colocar de uma forma mais concisa, principalmente quando eu vejo que existem tensões e rigidez de tecido que não adianta eu manipular, não adianta ficar só dando estalo, não adianta eu fazer coisas rápidas e pontuais que as tensões elas voltam ou elas não se resolvem tão fácil. Porque existe sim uma aderência, uma tensão, uma rigidez de tecido muito grande que não se resolve tão fácil. E não adianta eu fazer aquelas técnicas de liberação que doem pra cacete, porque também não resolve. Então, eu comecei a usar muito a RMF nesses casos. E eu comecei a ter muito resultado. Então, fechou muito e eu digo assim, cada vez mais eu estou usando mais isso do que eu usava antes e cada vez mais tem funcionado mais. Então, tá bem legal. Inclusive, os resultados são bem legais. Ai, que legal. Carol, deixa eu só esclarecer para o pessoal aí que está entrando. A Carol, a gente se conheceu lá na UDESC, né, Carol? Ela foi minha amiga de cara, né? Uma comedora de bala do laboratório, né? Eu cheguei assim, eu abri a porta do laboratório de biomecânica da UDESC, tinha uma boneca com o olho azul desse tamanho e um saco, gente, de bala assim, ó, em cima da mesa. Comendo, eu olhei e me apaixonei por ela, assim. Deus o livre, no primeiro instante, assim, foi amor à primeira vista, assim, e dura até hoje, né? Eu com essa minha vida louca aí, ela me aguenta, me atura, não desiste de Tá mim, tudo que nem eu certo. sempre digo, né? Tá tudo certo, ela me compreende. Então, a Carol, ela já tinha um amor pela terapia manual que vinha das próprias aulas de cinesioterapia, né? Então, assim, de recursos terapêuticos. E depois, quando a gente implementou o programa de terapia manual na UDESC, ela foi da primeira turma. Nós tivemos 6 turmas. A Carol foi da primeira turma do programa de terapia manual. Então, o pessoal da primeira turma foi o que me pegou assim, né? Uma clínica tentando explicar aquilo que fazia no consultório no dia a dia, né, Carol? Mas Não, foi, eu acho assim. Até hoje eu uso coisa. Eu aprendi muito, né? Eu acho que eles também, a troca foi incrível. A gente teve um programa de 1 ano, sabe, Gê? Numa troca assim constante, um momento assim que eu levo todas aquelas pessoas daquele, né, todos os anos, mas daquele primeiro ano assim como, né, sabe? Então, assim, a gente se divertiu muito também. E a partir disso ela foi, né? Trabalhando, né, Carol, com terapia manual, nunca deixou a terapia manual, né? Ela ama de paixão. E quando ela entrou na osteopatia, eu acho que você, né, se iluminou mais ainda, né, filhota? Aí na osteopatia, pelo que ela me fala. Me achei. Isso! Ela se encontrou, ela se encontrou. E daí, depois disso, né? Claro, nunca largou a saia da mami, né? Então, Óbvio. a partir Quando tem disso, perrengue, ela sempre com isso, sempre com a RMF ali, né? Então, boneca, conta pra gente. Eu acho que é muito importante assim o pessoal realmente entender como é essa junção assim que você faz, né? Esses acréscimos, porque eu acho que isso o mais legal, assim, eu vejo no teu cotidiano, né, clínico. Então, assim, tu tem um caso, assim, para estar dividindo com a gente, uma história de algum paciente, assim, que você atendeu, que realmente você acrescentou a RMF, fez diferença nos seus resultados? Acho que é legal, né, Gê? Eu acho bem, bem bacana. Se você trouxer um caso real, assim, daqueles que a gente, sei lá, vê sempre no consultório, né? Como é que você fez essa inclusão aí?
Eu acho, sim, eu tava comentando, claro, qual caso que eu vou contar, porque tem alguns bons casos, né? Então, eu acho que até o Wellington tá perguntando ali, fala um pouco de liberação miofascial. E foi exatamente o que eu pensei em comentar. Um caso de uma paciente que tinha o hábito de fazer liberações miofasciais, né? A famosa, aquela de deslizar bem no tecido, de ser dolorosa e afins. E era uma atleta, uma triatleta, em que ela tinha muitas dores lombares. E aí, o que acontece? Dentro do raciocínio da osteopatia, a gente verifica como que estão as mobilidades, se existe alguma questão nervosa, se não existe, né? O que tem de restrição articular, enfim, beleza. Feito isso, ainda tinha muita tensão facial, porque aquela triatleta, ela ficava toda hora numa postura flexora. Então, a tensão facial estava realmente muito importante pensando nos flexores. Então, o que eu fiz? Trabalhei basicamente com ela só RMF. Então, foi muito breve a parte em que eu trabalhei em manipulações, mas o restante foi com técnicas da RMF, com raciocínio ligado à RMF. E durante a consulta, a atleta pegou e comentou: tá, mas o que você está fazendo? Aí eu comentei: olha, eu tô fazendo a reorganização miofascial. Tá, mas não é assim que eu fazia. Tipo, vai dar certo isso? Vai funcionar? Aí, tipo assim, não tá doendo. Por que tu tá fazendo desse jeito? Porque geralmente não dói. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque pelo menos eu acho horrível deitar numa maca e sentir dor. Então isso eu acho muito legal. E aí eu falei assim, tá, calma, vamos desenrolar e aí vamos ver se te alivia, se melhoram as tensões. E quando ela viu melhorar a tensão, que o abdômen dela começou a ficar relaxado, o quadril dela começou a movimentar melhor, ela ficou assim, meu Deus, parece mágica. Então, assim, foi muito legal, porque foi um dos resultados, um dos casos, que inclusive é bem recente, que eu atendi, em que a pessoa tinha o hábito de fazer a tal da liberação miofascial e que foi lindo, assim, tipo, desmistificou um pouco o que é liberar uma fáscia para ela, que ela começou a entender um pouco mais e deu certo, funcionou. Então, Ela fez a eu acho que é prova legal dela. você falar isso, porque a gente está nesse momento, né, de desmistificar um pouco essa questão que tem que doer, né? Essa crença, Isso. não dói, não está fazendo nada. Isso aí é antigo pra caramba, mas infelizmente tá presente todo dia no consultório, né? Então, eu acho que é legal a gente Enraizado. levar essas informações para os profissionais, para que eles também mudem de conduta e depois mudem suas crenças para poder mudar. Ou, às vezes, a gente até sabe que não precisa doer, mas o paciente, ele acredita Quer que tanto doa. que quer que doa, que você vai na dele para poder agradá-lo, né? Que isso também acontece muito, né, Lari? Da gente ceder porque quer agradar, porque quer ficar popular, né? E aí faz uma coisa que, né, realmente não tem necessidade. Mas muito legal a sua experiência, Carol. Muito legal. Eu acho, né? Eu quero só dar um oizinho aí para Ana, que entrou, nossa aluna da RMF também. A Jana falou que lindas ali, um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença aí, o pessoal entrando. Muito obrigada. Podem deixar as perguntas aí que a gente vai respondendo, tá? Eu acho, né, Gê e Carol, esse ponto, liberação miofacial, a gente já falou algumas vezes, o termo liberação miofacial, ele não foi criado, né, da forma como o mercado usa hoje. Então, eu acho isso, a gente já, inclusive, fez um vídeo fantástico que está lá no nosso canal do YouTube, falando sobre isso. Então, a gente brinca, né, que a pessoa que realmente criou deve estar, né, se coçando lá, né, porque já desencarnou, enfim, porque não era o objetivo, não é? Eu tenho certeza, não era o objetivo. É que hoje, infelizmente, a prática da liberação miofacial, ela se tornou algo que é tudo menos um trabalho com a fáscia, né? E a gente está aqui com a maior expert, na minha opinião, que é a GG, sobre isso. Então, quando as pessoas elas confundem, se tornou uma variável confundidora, no sentido assim, que elas acham que tudo que você aperta, esfrega, estica e companhia limitada é algo direcionado para a face.
Pessoal, não é que você não está intervindo na face, mas você não está tratando o tecido facial em específico e o sistema facial como um todo. E é por isso que a gente traz a ciência para esse entendimento. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende o que é esse meio biológico, quanto mais a gente observa esse sistema como um sistema realmente neural ativo, presente lá no tecido facial, a gente vê que certas intervenções elas não podem ser utilizadas. Não é que, eu faço desse jeito. Não, não pode quando você está direcionando para a face. Então, a crença dos pacientes ainda, infelizmente, se toma daquela época de, você precisar o paciente sair lanhado da maca, o paciente gemer de dor numa maca, entendeu? Você realmente pesar a mão. Não é que eu não tenha usado isso num determinado momento ou a G não tenha usado, mas as coisas evoluem, pessoal, né? E a ciência está aí, o nosso querido PubMed está aí para isso, é uma evolução. Então, a proposta que a gente está trazendo para vocês é uma proposta com base científica, para vocês, incluírem dentro do cotidiano clínico de vocês e vocês realizarem um comparativo mesmo, né? Eu já utilizo de técnicas de liberação miofascial. Acrescente RMF e veja os resultados. Sim. Aí, muitas vezes, só para acrescentar, as pessoas elas têm o hábito de falar, por exemplo, assim, mas dá certo, porque o meu paciente melhora na hora. Quando a gente entende um pouco de neurociências, a gente vê que o toque, aquilo, inclusive, ele faz o que? Ele bloqueia certos receptores. Então, no momento, você tem uma cascata de efeito neurofisiológica que naquela hora a pessoa vai sair. Olha, só que depois, o processo fisiológico para restaurar aquilo que você implementou é o que você muitas vezes não acompanha. Ou ele se torna aquele paciente que toda sessão você faz exatamente a mesma coisa. Porque ele sempre volta com o mesmo problema. E é o paciente que você encontra e diz, eu tenho que voltar lá porque o meu problema voltou. Então, essa é a proposta, né? Eu acredito, de você realmente trazer. E tem diversas intervenções que olham, tem um olhar voltado para o sistema facial, né? Um olhar mais direcionado, porque a ciência está aí para isso, né, gente? Sim, eu vou dar um exemplo pegando um gancho. Quando você faz um trabalho de musculação, de ganho de massa, né, de hipertrofia, você está fazendo um trabalho voltado para o tecido muscular, né? Isso não quer dizer que a fascia não está presente, não está, de certa forma, recebendo estímulo e se remodelando, mas não é um trabalho voltado específico, especializado para o tecido facial. Né? Mostra, então, belo eu acho que é por aí, né? Assim, que trabalho é esse que é direcionado para a face? Que trabalho, que estímulo é esse? É isso que as pessoas precisam perguntar. A face, a pele, a gordura, o músculo vão estar sempre presentes, os ossos, né? Uma resposta eles vão ter. Mas quando você quer falar diretamente com o tecido, você precisa saber como ele responde às suas propriedades e o nosso trabalho, a RF, ele é isso, ele foi montado para atender essa conversa. Eu falo muito de conversar com o tecido facial, né? E eu acho que a osteopatia, eu sou osteopata, a Larissa também, a gente elegeu, por exemplo, eu elegi o Rolf como meu trilho mestre, né? Mas eu incluo outras coisas, a osteopatia, eu me lembro bem que ela cuida muito, ela é voltada para a parte articular, né? Isso não quer dizer que a fáscia não está presente. O Steve falava muito da fáscia, né? E eu acho que tem que abrir a cabeça das pessoas, né? É estudar. Na verdade, gente, tem que estudar. Segue ela. Eu acho... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não, eu até pensando, olha só, como as coisas, eu digo que as coisas, né, elas evoluem, elas melhoram, né, e eu digo, gente, a ciência está aí para isso, a gente só não sabe usá-la da forma correta, muitas vezes. Mas na minha formação de osteopatia, hoje eu não tive nem módulo sobre fáscia na minha formação, eu tive fáscia, uma formação incrível, mas assim, pincelada e
Hoje eu sou professora do módulo de fáscia da formação em osteopatia. Exatamente. Então, eles acrescentaram esse módulo que é comigo, né, na Inspirar, sobre fáscia. Sim. Então, imagina, né? As coisas vão... Então, a gente leva aquela ciência, leva aquela visão da face específica para dentro. Então, é por isso que eu digo, é incluir, né? O verbo foi a GG que achou. Incluir, incluir, incluir. É incluir. O nosso objetivo é esse. Mas e daí, boneca? Quero saber um pouco mais de ti. Vamos lá. Aí o que eu ia comentar, que a Lara estava falando de aquele paciente que na sessão seguinte você vai lá e faz a mesma coisa, você faz a mesma coisa, e você teima que a pessoa tá com a contratura no quadrado lombar, e você vai lá e libera de novo. Ele vai lá e fica, né? E aí tu vai lá e massacra a pessoa, e a pessoa sai com o rosto desse tamanho, mas tudo bem, tem que liberar. Vamos lá. Quem nunca tira a primeira pedra, quem nunca fez nada desse tira a primeira pedra, exatamente. Eu acho que ele não pode se julgar, então tá tudo certo. Exatamente. Mas, enfim, é legal. Voltando no caso dessa atleta, ela era uma triatleta, ela me procurou 2 semanas antes do meio Iron, que foi agora em maio. E eu atendi ela em 2 sessões, foi uns 20 dias, 15 dias antes do meio Iron. E ela ainda estava com essa dor, ela estava preocupada com a bike, né? Porque ela estava sentindo muita dor e tudo mais. Trabalhamos isso, melhoramos bem a mobilidade dela. Tava bem legal, tava com uma queixa bem residual que praticamente não atrapalhava. Ela fez o meio Iron e eu pedi, retorna uma semana depois para o corpo também se adaptar o pós-prova, né? Relaxar um pouquinho pós-prova. Ela estava praticamente igual ao que eu deixei na semana anterior. Que eu acho isso sensacional. Porque, assim, se fosse para ter o estímulo da flexão de tronco, da mecânica, de tudo mais que ela tinha, do treinamento e afins, se fosse para regredir, aquele momento da prova era o momento para ela regredir muito. Porque foi exaustão. E ela estava praticamente igual, inclusive ela não estava nem pensando em voltar. Olha só. Tá vendo? Então, assim, quando a gente vê que a gente consegue mudar a forma que a gente está conduzindo a consulta seguinte, é porque a gente está conseguindo entrar no problema, a resolver o problema do paciente. Agora, quando a gente está marcando na mesma porcaria toda hora, aí eu acho que... Acho que a gente tem que parar e sentar a bunda e estudar que nem de CGG, porque alguma coisa tá errada, entendeu? Porque não tá dando certo, né? Tem que alguma coisa está errada. Então, assim, você vai ficar fazendo massagem em mim, então manda pra outra pessoa, né? Não fica você fazendo massagem dentro do fisioterapeuta. Tantas coisas que a fisioterapia ainda precisa evoluir, né? Tudo evolui, mas algumas coisas evoluem muito lentamente, eu acho, né? Você fez RPG também, você falou que você foi formada. Também fiz, e eu digo assim, o RPG foi a minha primeira formação, porque durante a faculdade eu fui paciente de RPG, eu achava muito legal, e mais ou menos, né? Mas, enfim, eu me inspirei em uma das minhas professoras porque eu achava que eu queria um pouquinho do que ela tinha, e ela trabalhava muito com RPG, eu falei, vou fazer também. E eu digo que do RPG eu quase não uso nada. Porque o RPG caiu muito por terra em relação ao resultado, porque ele trabalha muitas questões estáticas, né? E a vida é em movimento. E uma coisa muito legal é que a RMF ela mostra o movimento junto. Isso é legal até falar, GG, ainda bem que você puxou o gancho do RPG. Porque quando as pessoas vêm me perguntar sobre postura e falam, você também faz RPG? Falo, mas assim, eu só vou usar a postura de RPG que é muito importante para ti, porque assim, tem muita coisa antes para eu trabalhar que a postura do RPG. Eu vou te falar, o assunto do RPG não era nem por esse motivo, mas isso foi legal você falar, né? O RPG, eu fiz RPG com o Felipe Suchar em 1988, então fui uma das primeiras alunas, acho que da primeira turma dele aqui no Brasil. Nossa, eu não sabia disso! Olha aí! Faz tempo! Faz tempo. E eu segui, assim, eu sempre tive essa mania de pegar e me aprofundar no assunto
esgotar antes de partir para outro, né? E aí eu fiquei uns 5, 6 anos fazendo monitoria com os monitores dele, fui para a França, participei de um congresso lá e tal. Enfim, botei o assunto e eu lembro bem que ele contava que a Madame Thérèse Beterra, lá, que foi a precursora do RPG, né? Eles esticavam tanto as pessoas, assim, que chegava a machucar. Então era meio que uma questão de tortura. E depois você vê que ele foi se dedicando ao aperfeiçoamento do trabalho e a coisa mudou. E, em uma certa altura, ele começou a incluir pompagens faciais também no trabalho, porque a evolução pede isso, né? E ele acima de tudo, ele é um estudioso também, né? E a questão que você falou que caiu por terra, na verdade, porque ele propõe, né? Ele está vivo ainda, ele propõe um trabalho de cadeias fechadas, estático, que é muito eficiente para deformação plástica de tecido. Então, quando você precisar ganhar comprimento de tecido, não conheço ainda nada melhor do que isso, né? Agora, a proposta dele para dor, por exemplo, se a gente for comparar com outra, com a RMF, por exemplo, com certeza a RMF, em 10 minutinhos, você tem um alívio de dor, entendeu? Então, infelizmente, ficou, então, aquela crença, né, de que o RPG caiu por terra, mas porque não havia tanto estudo também sobre as propriedades desse tecido, também tecido biofacial, né? Então, só para esclarecer aí, pessoal. E eu vejo assim, as pessoas elas buscam um RPG para resolver muitas coisas, muitas dores, muitas coisas assim, e realmente postura, dores que envolvem muitos outros aspectos do que você deixar uma pessoa numa postura estática. Então, às vezes a gente tem um resultado muito melhor usando outras ferramentas e não a postura estática, né? Então, foram surgindo outras ferramentas importantes para atender essas demandas, essas necessidades, mas é muito, muito legal a gente dar o valor também, porque assim, foi o primeiro método a entrar no Brasil que trouxe terapia manual para a gente. Assim, foi um divisor, na minha vida, por exemplo, foi um divisor de águas, né? E aí, lógico, depois não foi mais suficiente, a gente vai partindo e vai buscando outras coisas, né? isso. Mas é isso aí, Carol, isso aí. É bom ter Nossa, e eu acho que né, não falando especificamente nem de fulano e nem de ciclano, mas muitas pessoas que direcionam o tratamento para fáscia, né, e até para o sistema facial, eles ainda têm só aquela imagem do liquefazer, né, de você transformar algo duro em algo mole. Então, quando se fala em trabalhar com fáscia, muitas pessoas só têm essa imagem de efeito na cabeça. Então, eu vou pegar algo, tanto que por isso que o termo liberação é um termo que, meu Deus, ganhou um boom. E é correto dentro do princípio que foi proposto, né? Porque, na verdade, naquela época, o que se sabia dentro do mundo científico era isso. Hoje a gente sabe que a gente está trabalhando com uma estrutura que é totalmente viva, que a gente tem um meio ali, né, biológico e que por meio de efeitos mecânicos a gente vai entrar num contexto mecano-biológico que vai gerar resultados muito superiores ao que a gente esperava. E eu acho que o que a gente vem a acrescentar, né, inclusive não só para quem faz osteopatia, mas para quem trabalha com qualquer linha, vamos dizer, né, desde o exercício, como a gente fala, qualquer coisa, a gente traz essa proposta, né, de trazer esse efeito duradouro por meio de cargas mecânicas específicas, ativando células específicas daquele meio celular, a gente gerando uma modulação de receptores envolvidos na dor, então não é um aumento e nem um acréscimo ou um decréscimo, é uma modulação. Então a gente traz realmente a ciência, né, para dentro dessa perspectiva facial, vamos dizer, retirando um pouco aquela visão só do amolecer um tecido. Porque até quando eu tive
Não foi em 1988, amiga, mas eu acho que eu tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que eu tinha aqui uns 7 anos. Tu estava fazendo RPG, eu tinha uns 7 anos. Mas o que eu vejo que quando eu conheci, né, por meio do Zé Prado, que foi o meu contato inicial, né, e durante muito tempo com a Fáscia, eu também tinha ainda esse pensamento, apesar dele falar do mundo biológico, riquíssimo, vivo, um oceano, eu ainda pensava, ai, tem que amolecer, tem que amolecer. Então, eu gosto de trazer, por exemplo, assim, que nem a Carol, né? A gente já trouxe a Lara aqui, até porque, GG, elas viram a evolução e o crescimento da RMF. Sim. Então, eu ensinei elas as primeiras técnicas, depois, né? Hoje a gente traz um formato, como tu diz, a Lara gosta de protocolar, mas é para facilitar a vida das pessoas, né? Então, a gente traz um formato hoje que a gente traz um entendimento da fáscia. A gente traz uma forma de você olhar, uma forma de você avaliar, mas a gente traz uma receita mesmo, né? Então, uma receita para que você aplique, como a Carol, não é uma receita que ela é engessada, né? Mas ela é um início, um start, né? Aquela história, tu vai fazer um bolo, ele pode ter ovos, ele vai ter ovos, farinha e água, vamos dizer, mas o que você vai acrescentar vai ficar ao teu critério. Então, a gente trouxe a base para as pessoas começarem a trabalhar, e eu acho que isso é muito legal, né? Sim, é bem importante e vou falar assim, a gente nunca não tem idade para aprender, né? Assim, eu brinco muito com a questão do protocolo, porque eu tenho dificuldade com o protocolo, mas eu já estou usando. Eu já uso já. Porque o protocolo, assim como esses métodos todos fizeram diferença na minha vida, justamente eles me deram segurança para começar sem experiência nenhuma e não errar, entende? Então, Isso. depois que você fica experiente, que você se desprende dos protocolos e que você vai adquirindo a sua maneira, leva bastante tempo, né? Então, eu brinco, mas eu já uso hoje mesmo, passando protocolos com uma paciente minha, que eu contei, você vai fazer 1 minuto e meio disso, 1 minuto e meio daquilo, né? É o nomezinho que a gente dá pro negocinho arrumado, né? E dá um trabalho do cão esses protocolos, viu? Pelo amor de Deus, olha eu ali, ó, dá um trabalho do cão, mas sai. Gente, eu quero assim, ó, Gê, quero enaltecer aqui também, ó. A Carol é uma estudiosa, eu acompanho ela desde sempre, fui banca do TCC dela, então assim, ela se dedicou, quando ela entrou no RPG, ela fundou aquilo assim, ó. Ela me ligava, ela queria me falar das posturas, e até eu me lembro que ela explicou uma postura para mim, que eu não fiz a formação. Eu falei, não, vamos lá em consultório, um negócio para ver como é que é. Vamos testar. Eu vou testar pra ver. Eu lembro de falar assim, vamos fazer na Sofia, porque a Sofia é isso e aquilo. Isso! Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, vamos usar. Então, assim, ela se afundou. Quando ela foi para a osteopatia, ela encarou aquilo como uma missão. Ela é do tipo que escreve no caderno, gente, ela coloca post-it, ela desenha, sabe? Ela se dedica a tudo que ela vai fazer. Eu acho isso muito legal. Sim. E assim, ó, a Carol, às vezes as pessoas, né, em algum momento, mas ela é uma pessoa, a Carol é da minha família, né? Então a Carol, só que a Carol, ela tem uma coisa que se chama ética. E toda vez que eu fiz uma cagada, ela me falou, esse negócio não tá entendendo. Então, se ela tá aqui hoje falando, é porque realmente ela usa e realmente ela tem resultado, né, boneca? Não é verdade? A gente é do tipo de família, assim, que se ajuda, não fica se alistando, né? Eu vou até falar outra coisa, que quando isso desde a época, né, desde que eu me formei, desde a época enfim, desde tudo, quando eu tenho um BO feio, que eu não consigo, eu olho, estudo, paro, estudo de novo, não consigo resolver, a Lari sabe que eu mando mensagem pra ela porque eu realmente não sei mais o que fazer. Exatamente. E é assim mesmo. E graças a Deus, tudo que eu pedi para ela de ajuda, no fim deu certo e consegui os tratamentos.
E sempre quando ela foi me passar essa ajuda, essa dica, ela me passou com base nas coisas da RMS e nos protocolos. Os protocolos. Acho que foi lá que acho que foi lá que eles começaram, sabe, gente? Nesses áudios das pessoas me perguntando: o que eu faço? O que eu faço? Acho que lá que eles começaram. E aí, é claro, tu vai entendendo e pegando a mão, tu vai usando o que tu achas que faz mais sentido, né? O que vai acrescentando no teu consultório, a forma como tu coloca a mão, a forma, o tempo que tu coloca, o que tu tem que sentir para tu realmente sentir aquilo, entre aspas, liberado. Então, assim, conforme ela foi me dando as dicas, e óbvio, conforme eu fui vendo as coisas, esse material que elas também estão mandando agora na formação, cara, foi facilitando muito mais o manuseio com o paciente. E o manuseio para entender realmente assim, tá, agora eu realmente estou trabalhando tecido facial, estou conseguindo realmente liberar isso. Então, é engraçado, inclusive, que a minha abordagem dentro do consultório mudou muito e as pessoas ficam até um pouco assustadas, tipo assim, é só isso? É só esse toque que tu vai fazer? Tipo, é só isso? Tipo assim, não vai cutucar mais forte? E aí, vai, resolve. Alivia, melhora a tensão, melhora as dores. Né? Nossa, realmente mudou muito. Então, assim, graças aos protocolos que foram sendo formados. Eu vou repetir meus protocolos. Já falei, eles dão um trabalho do cacete e vocês ficam falando aí dos meus protocolos. A gente vai criando a nossa forma. O nosso protocolo, os protocolos da Lari, com base nas técnicas, na pressão que a gente tem que aplicar e assim, que foram passadas na RMF. É muito legal. Boa. Boa. E, gente, eu quero enaltecer um ponto também, quero pegar um gancho ali que eu achei muito legal, assim, que a Carol comentou, que acabou, na verdade, assim, tudo que a gente vai construindo, né, a gente tem um projeto e no final das contas a gente acaba desenvolvendo algo muitas vezes, né, bem superior, graças a Deus, quando a gente se dedica àquilo que a gente imaginou no início. E hoje, quando a GG e eu, assim, né, eu digo, nós casamos profissionalmente, né, quando a gente decidiu segurar a mão da outra e seguir juntas, a GG, ela trouxe essa visão do movimento que a Carol falou ali para a RMF, que eu acho que quando a gente juntou, né, esses momentos da RMF, esse movimento, gente, fez assim, ó, brilhou, né? Então, eu vejo que os alunos... eu vejo, sabe, Gê, que os alunos, eles dão um retorno muito bom, os pacientes dão um retorno muito bom, eles participam da sessão. Hoje a gente tem um método que a gente vai do começo ao fim, né? Então, assim, a gente prepara o paciente para o dia a dia, né? A gente não é só, como a gente já falou várias vezes, não é só maca, né? Porque também pensa em liberação miofascial, a pessoa já arranca a roupa e deita, né? Achando, hoje, eu estava falando pra gente, sabe, Carol? Ela já arranca a roupa e deita, exatamente. Hoje eu estava contando pra G ali, né, na nossa reunião, eu atendi uma paciente toda com uma bolinha de tênis, uma bola que a G esqueceu aqui quando veio, uma que tem uns negocinhos, a minha mão no chão. Associado à respiração, a movimento, ao toque da RMF, eu fiz uma sessão assim, olha, eu deveria ter tirado uma foto dela antes e depois, eu falei pra G. Então, assim, foi uma coisa assim, voltada para o movimento, para ela se integrar, assim, para ela se conectar com ela mesma, sabe? E a partir daquilo ela conseguia executar, né? O que ela almeja de uma forma melhor. E a dor foi assim, ó, hoje, né? Não era o carro principal, mas foi... Ela falou, meu Deus, ela levantou, ela olhou para mim e falou, tô respirando melhor, tô sem dor, tô me movimentando, não quero me estragar, ela disse, né? Não quero me estragar. Então, eu acho que essa proposta que a gente traz dessa junção, né, é muito legal, né? Eu acho que
que esse é um diferencial muito É grande, mesmo. o movimento. Como a Carol falou, é o movimento, a gente é movimento, né? Então a gente vive em movimento. Só que para a gente reabilitar, eu vejo pela. Aí eu tô falando Larissa, fisioterapeuta agora. A gente precisa passar por fases para atingir aquele movimento com maestria. E eu acho que dentro da RMF a gente trouxe esses momentos, né? Que vão desde a avaliação, momento passivo, ativo assistido, ativo, a resistência, o autocuidado domiciliar. Então, a gente traz todas essas ferramentas para que vocês possam tratar o seu paciente de uma forma. Então, eu acho, tá? A Larissa, da RMF, eu não juro. Todos os dias eu me surpreendo com tudo que eu escuto, eu vejo que eu recebo da RMF. Eu me emociono porque as pessoas estão entendendo a proposta, pessoas que trabalham com isso, pessoas também que não trabalham, mas que estão lá se aplicando. Então, é incrível. Eu segurei, eu citei a minha cabeça assim, já, sabe? Eu já assim. Então as pessoas elas estão entendendo a nossa proposta. Então, está entregando uma coisa que é muito genuína, que ficava preso dentro de laboratório, que são os mecanismos. Exato. Salve, professor Daniel. Isso, amém. Olá! Então, você vê, quando você domina, sabe o que está acontecendo biologicamente, os mecanismos que você conversa, células e tudo mais, você vai criando. Então, nós estamos falando fisioterapia, né, Lari? Tá entregando formas de fazer uma nova fisioterapia baseada nessas experiências, mecanismo. Tudo bem, depois tudo isso vai sendo complementado com todos esses artigos de estudo clínico, que é necessário e tudo mais. Mas eu acho que a gente voltou lá para a base. Eu admiro demais o teu trabalho. Estou aqui, muito legal. Estou aqui fazendo, tirando o chapéu para você, porque eu bebo dessa água diariamente agora e me renovei como profissional, né? Apesar de estar aí tanto tempo assim, todo dia eu descubro e as coisas vão fazendo cada vez mais sentido, né? Então, estamos todas aqui para agradecer. E não chore! E aproveitando dois ganchos aí de vocês duas. Primeiro, essa questão de a gente ver o mecanismo fisiológico é muito mais importante do que ver o tecido soltar. Né? E tanto vocês estão buscando mostrar que isso realmente é real, né? Porque acho que a gente é feito de hormônio, a gente é feito de coisas, de enzimas, de coisa do tipo. O que está por fora, a carcaça, é só um reflexo do que está por dentro. Então, se a gente consegue mudar o que está por dentro, a gente consegue mudar o externo. Isso é viagem para vários assuntos, vários momentos. Mas, quando a gente fala de dor, quando a gente fala do nosso paciente, a gente precisa pensar nisso. E a gente precisa ainda, nesse mundo, comprovar isso, né? E tanto vocês estão mostrando, e é engraçado porque a osteopatia, ela muitas vezes, ela não se sustentou porque não foram comprovados isso também. E a osteopatia também está buscando comprovar isso junto com você. Tipo assim, tá todo mundo buscando, dentro das técnicas de terapia manual, comprovar. Funciona, não é porque libera, porque fica molinho. É porque realmente existe uma cascata fisiológica por trás disso que faz com que isso melhore. Porque a gente sabe que a dor não vem porque a dor, eu tô afim de sentir dor, eu vou sentir dor, tá machucado. Não, vem só. A rigidez não vem só porque tá duro, vem porque existem outras coisas por trás. Então a gente precisa mostrar que hoje, né, no dia de hoje, a gente precisa mostrar que isso funciona porque tem outras coisas que a gente consegue resolver. Né? E aí sim o tecido relaxa porque a gente tem os próprios receptores, porque a gente tem os canabidiol, porque a gente não sei o que lá, que faz com que isso aconteça. E é assunto difícil, mas a gente precisa entender. É difícil, só que é o que eu falo assim, sabe, Carol? Às vezes, até a gente estava falando em reunião ali com o Rian, é difícil, mas é uma informação necessária. As pessoas precisam entender o que acontece, né? Claro que
A gente está tentando achar formas de levar um conteúdo que é um conteúdo que a gente levou muito tempo, né, Gê, para entender e ainda está aí batendo cabeça, está estudando e tudo mais constantemente. Mas eu acho que é importante assim, as pessoas realmente saberem o que está acontecendo lá dentro, que efeito, né, que a gente pode esperar a partir de uma manobra que você realiza. É o que eu digo assim, a comparação quando as pessoas me falam, como a gente aplica ali no meio biológico, que eu sustento essa informação, é um oceano, então a gente tem que entender quem mora ali, a gente tem que tratar de uma forma adequada. Eu sempre digo assim, né? A maior sustentação dessa informação é realmente você colocar a mão e você, pelo menos assim, chegar ao mais próximo, né, do efeito que você espera. Você não coloca o ultrassom e liga de qualquer jeito. Você não faz um exercício de qualquer jeito, né, Gê? Você tem todo um pensamento para aquilo. Por que isso não se aplica para os trabalhos voltados para a fáscia? Por que a fáscia você tem que pegar e ficar esfregando, apertando ou macerando de qualquer jeito? Não! A gente tem dose, a gente tem tempo, tá? A gente tem realmente parâmetros que são reais e efetivos e a gente precisa utilizar. Não é fazer de qualquer jeito. E quando utilizado, é o que a Carol falou, quando utilizado da forma correta, ela acrescenta no dia a dia dela, como tantos alunos, graças a Deus, estão entendendo a proposta e estão acrescentando, e ó, veio a diferença, né? Começam a observar que realmente, como a Carol falou ali, eu tratei, a minha paciente voltou, ela participou de uma prova extenuante e ela estava com os ganhos ainda ali. Bingo! Né? Então, assim, eu acho que esse entendimento e também trazer, Gê, daí eu vou enaltecer uma coisa assim, que é até uma questão pessoal. O trabalho capaz, a gente não é qualquer trabalho. Não pensem que é só uma esfregação, uma massagem. Não desmereçam, porque não é. A gente estuda pra caramba, a gente se dedica, a gente entende daquela estrutura, a gente entende da conexão dela com todos os sistemas, principalmente do sistema periférico para o central. Então, a gente vai atrás, a gente está trazendo realmente algo que tem base. Então, assim, não é só um achismo ou fazer de qualquer jeito, eu vou trabalhar ali 5 minutos movimentando aquele tecido e deu na sessão. Não. Né, Carol? Não, né? E o nosso conteúdo lá é legal, não é, Carol? Fala. Não, é bem legal, é bem legal. Vale a pena, realmente vale a pena ver. E a gente quebrar um pouco os nossos paradigmas, nossos hábitos, nossas manias. Porque a gente aprende, né, que assim como a sociedade, que se doer é bom, que a gente só precisa, às vezes, a gente só quer que a pessoa estalhe a gente inteira para alinhar, né? Muitas vezes a gente acha que a gente só vai ser. Só quero que alguém me mexa inteira para me alinhar, porque eu tô toda torta. Mas, assim, não é bem assim. Então, a gente também, como terapeuta, ter a chance de a gente mudar a forma como a gente vem tratando. Porque eu tenho certeza, tipo, eu sou a pessoa que eu já fui muito. Eu ainda sou muito passiva no consultório, né? Mas eu introduzo também o ativo. Então, a gente ter essa questão de a gente conseguir mudar. Tá, antes eu tinha a mão mais pesada, mas será que se eu pôr a mão mais leve, isso não vai melhorar? Antes eu fazia desse jeito, mas será que se eu fizer desse outro jeito, mudar a angulação, mudar a pressão que eu coloco, fazer com esse raciocínio, será que eu não vou ter resultados melhores? Né? Ah, não, o meu funciona, mas será que eu não vou ter um resultado melhor se eu fizer diferente? Experimenta. E dar essa oportunidade para mudar. Experimenta. Melhor. Testa se não der, pede para ele voltar, testa de novo. Isso. Porque o paciente que está ali vindo te procurar para se aliviar, ele quer se aliviar. Ele não quer só ficar deitado ali recebendo massagem, recebendo deslizamento. Ele quer sair bem, ele quer sair, viver a vida, fazer as coisas. Ele não está afim de voltar todo dia e te pagar uma consulta. Ele quer estar bem, ele quer dizer que foi em ti, que ficou bom. Uhum. Porque se ele fizesse isso só para relaxar, ele iria numa massagem. Ele iria no spa.
Ele ia pegar aquele dinheirinho dele e faria isso. Então ele quer sair bem, ele tá com desconforto, ele quer sair bem. Então, por que não testar coisas que vão realmente, que talvez vão deixar ele bem de uma forma mais rápida, mais efetiva? Pode ser que não dê certo, mais duradoura. Mais duradoura. Então, assim, acho que vale a pena a gente experimentar coisas novas e não ficar parado na mesma estratégia sempre, se a gente vê que a gente não tá fluindo mais, ou tipo, não tendo resultado tão rápido quanto a gente gostaria, ou tão efetivo, tão duradouro quanto a gente gostaria. Muito legal. Ai, Carol. Carol, muito legal, viu? Ai. Obrigada por ter vindo aí, disponibilizado seu tempo, gente. Né, Lari? Nossa, muito orgulho de ti. Deixa eu só ver aqui, ó, o Wellington, ele participou ativamente aqui da nossa live. Quero te agradecer, ó, muito obrigada, tá? O pessoal antes ali comentou que a GG é top. Gente, ela é a melhor, eu sempre vou falar isso aqui, entendeu? A Carol também escreveram ali, Carol maravilhosa. Carol, muito obrigada, tá? De todo o coração, ter se disposto a estar aqui hoje, tá? Muito, muito. Ó, pra Ana lá, coraçãozinho. Muito obrigada. Obrigada mesmo, assim, olha, é muito especial e saber aí que você tá... É o que eu digo assim, quando a gente faz algo e saber que a pessoa está se beneficiando e principalmente outras pessoas também estão se beneficiando daquilo, né, Gê? Faz sentido, né? É o que dá sentido pra gente, né? Batalhar todo dia e continuar. Então, assim, muito obrigada mesmo. E tu sabe, né? O orgulho que eu tenho de ti é imenso. Ai, eu digo mesmo. Obrigada, a gente acompanha tudo. Até os fiascos, né, Jesus? A gente fica aí postando coisa minha na internet de pantufa. Onde já se viu baita amiga, né? Como eu sou boa na edição de vídeo? Isso. Ela só me sacaneando. Tá bom, então, gente. Amiga, obrigada mais uma vez, tá? Muito bom estar com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Vocês é que são espetaculares aí. Muito obrigada pela participação mais uma vez. E até terça, né, amiga? Beijo. 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 Fiquem com Deus.